Rio Manso, fevereiro de 2026. Dedico esse vídeo aos quase 50 amigos que costumam vir me assistirem por aqui. Também, muito especialmente, dedico a Manuelito Pereira Lisboa. Irmão querido, companheiro das horas difíceis, em memória. Eu estava retornando da cidade de Bonfim, achei esse lugar aí, gostei da paisagem e resolvi voar com drone e gravar esse vídeo. Uma extensa plantação de milho e parece que capim também. Um lugar bonito, né? Com umas imagens bonitas, uma vegetação agrícola, né? Mas também tem umas silhuetas, né? Da vegetação natural, matas e as serras, né? E o drone ele possibilita essas visões, né, por ângulos mais diversos e todos em geral muito bonitos, né? A paisagem propicia isso, né? A qualidade da imagem também o drone grava numa imagem muito boa, um 4K excelente, então isso também favorece, torna agradável, né? Um amigo de nome Raimundo costuma chamar de palatável visão. Na verdade, isso tem a ver com um texto que certa vez ele escreveu e leu lá num sarau de poesia. Eu tenho dificuldade de fazer a descrição do vídeo assim, por áudio, né, por voz, né, ficar narrando o que eu estou vendo. Mais uma tentativa, muito provavelmente não tão bem sucedida, e eu acabo falando de outras coisas, ou abordando outros temas, outros assuntos, né, enquanto vou com o drone também. Eu me lembrei hoje, estava me lembrando de um amigo que me viu segurando um livro do Siddhartha Gautama chamado O Pensamento Vivo de Buda. E ele teceu severas críticas por questão religiosa. Eu acho bacana também, né, a pessoa ter aquela convicção, né, acreditar no que ele, né, lhe foi ensinado ali, né, não ter nenhuma flexibilidade, né? Mas eu acabei recitando para ele uma crônica atribuída a Buda, uma fala, né? Buda também nunca escreveu nada, né? Ele apenas, né, como se tornou um ermitão num certo momento, e é atribuído diversas falas a ele, mas certamente foi escrita por outras pessoas, né? Sócrates também nunca escreveu nada, né? Cristo também nunca escreveu nada, né? Cristo tem aquele episódio da areia, né? De ter escrito na areia ali, mas quando iam apedrejar a mulher, né?
Mas esse texto de Buda diz assim: não busco recompensa alguma, nem mesmo renascer num paraíso. Procuro, porém, o bem dos homens, reconduzir os transviados, alumiar os que vivem nas trevas e no erro, e banir do mundo toda a pena e sofrimento. É uma fala, né? Parece muito cristã, né? Tem até uma teoria me dita por seu Américo, um antigo professor que eu tive, professor da vida. Ele não foi meu professor do banco de escola, acadêmico, mas era meu vizinho, um general de exército, um general de 4 estrelas. Não era muito pouco, né? Perguntado ao seu Américo, como o senhor sabe de tantas coisas, né? Ele respondendo, talvez com aquela voz já, né, bem cansada, né? Talvez pelo fato de eu ter nascido em 1906, pode ser por isso que eu pseudamente reúno algum saber. Ainda era modesto, né? Seu Américo. E foi por causa dele que eu li uma obra, um livro, na verdade, não chega a ser uma obra, um livro chamado Pradjanatará. O Pradjanatará, ele é o 27º sucessor do budismo, né? O 27º Buda, né? Se fosse no Japão, eles o chamariam de Sakyamuni, né? E foi sucedido por Bodhidharma, também conhecido por Tamor. Bodhidharma resolve modificar o budismo, vez que o budismo, na sua época, estava ritualístico, salvacionista, né? Estava muito ritualista e salvacionista, né? E aí ele entende que tinha que mudar, o budismo tinha que... Se alguém se salvasse pelo budismo, tinha que ser pelas ações e não pelos ritos, né? Pela prática do bem, né? E ele viaja para a China, é uma história, uma epopeia maravilhosa, né? Começa que aquela época as grandes distâncias eram percorridas a pé, né? A cavalo, de barco, né? E ele peregrina pela China e acaba parando em Honan. E lá ele vai para um templo situado na floresta de Shaolin, uma montanha lá, né, chamada Floresta de Shaolin. A palavra Shaolin quer dizer isso, né, jovem floresta, né, onde havia muitas vidas, né, tinha muita vida, um lugar rico em vida. E lá ele diz a história que ele teria, é uma lenda, né, teria fitado a parede por 9 anos e daí ele faz renascer o budismo, né. Ele viveu lá, morou, estudou, trabalhou e escreveu esse budismo, esse Zen budismo que nós conhecemos através da cultura japonesa. E lá ele também criou alguns exercícios, também conhecidos como as 18 mãos de Tamor. Qualquer oportunidade eu volto a falar disso e conto melhor essa história. O Tamor. Tamor é porque Bodhidharma era quase que impronunciável para os chineses. Sim, estou retornando para o local da onde eu iniciei o voo e encerrando por hora esse breve capítulo com esse cenário belíssimo de maravilhosas imagens, né? Um abraço a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um, emanando energias boas, pensamentos felizes, alegria e paz para todos os que nos acompanharam até aqui. Abraço fraterno.